With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 5 do Receios do Além. E gente, vamos lá para mais esse episódio com relatos dos ouvintes. Começando, foram 3 relatos enviados pela Bárbara por e-mail. Oi gente, tudo bom? Em primeiro lugar, queria dizer que gostei muito da ideia desse quadro e acompanho o podcast já faz um tempinho. No caso do Receios Obscuros, estou aproveitando para maratonar. Como vocês pediram histórias, vou enviar 3 pequenininhas que vocês podem ler em momentos distintos se quiserem. Relato: Minha amiga Cecília. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa quando o assunto são coisas que não conseguimos explicar, e principalmente espíritos. Acho que muito por conta desse episódio. Quando eu era criança, uns 4 ou 5 anos, eu tinha uma amiga imaginária chamada Cecília. Ela era minha melhor amiga e a gente sempre brincava muito. Mesmo eu tendo uma irmã mais nova, meus pais não acharam estranho eu ter uma amiga da minha idade para brincar comigo. Eu tratava ela como se ela fosse real, jogava jogos, conversava, pedia para minha mãe pôr um lugar na mesa para ela nas refeições e etc. Eu imagino que meus pais não gostavam muito dessa situação, mas entravam na onda. Eu era uma criança muito pentelha e aprontava demais com minha irmã. Até hoje, não tenho certeza se era porque a Cecília me pedia para fazer essas coisas ou não. Nesse meio tempo, com Cecília, meu pai nunca gostou de passar tempo sozinho em casa, e chegou a ouvir barulhos no quarto quando só tinha ele em casa, como se fossem batidas na parede. Uma vez ele até perguntou se a coisa podia parar, porque ele queria ver filme, e ser acordado de madrugada com barulhos altos. O que para mim é o mais aterrorizante dessa história foi quando Cecília veio se despedir de mim. Eu lembro que estávamos no quarto da minha mãe, em frente a um espelho de corpo inteiro, próximo ao guarda-roupa. Ela falou que tinha que ir embora naquele momento, que precisava ir brincar em outros lugares. Eu fiquei muito triste e pedi que ela não fosse. Ela me disse que a gente sempre poderia voltar a brincar juntas e que um dia voltaria para me ver. E foi nesse momento que ela entrou no espelho. Eu juro, como se fosse um portal, e eu fiquei completamente paralisada e em pavor. Desde então, e até hoje, eu não posso ficar perto de espelhos que eu fico sempre vigiando eles para ver se tem alguma coisa estranha acontecendo do outro lado. Relato: O Cara de Chapéu. Teve uma moça que mandou um relato para o Relatos do Além. Acho que foi em um dos últimos episódios. E quando ela foi contando, foi sendo tão parecido com a minha que até desacreditei. Bom, essa história aconteceu comigo 2 vezes. Eu já estava maior, com meus 20 e poucos anos, e tínhamos mudado de casa. Como a nossa família construiu a casa que meus pais moram até hoje, sempre pensamos não ter nada por lá. Eu sempre fiquei muito tempo em casa, principalmente quando estava desempregada, enquanto meus pais trabalhavam e minha irmã estudava. Esse ia ser só mais um dia comum, acordar, ler livros e ver TV junto da minha cachorra. Eu acho importante mencionar que eu não enxergava muito bem, mas sempre tive muita noção do que estava ao meu redor. Nesse dia, acordei antes do despertador, e ao abrir os olhos para tentar ver as horas no celular, me deparei com um cara de chapéu parado ao lado da minha cama. Ele estava lá, olhando para mim, mas devido ao sono e ao fato de estar sem óculos, não consegui ver a cara dele, mas sim sua fisionomia. Vi o contorno do terno e o chapéu, mas sua cara era só um borrão.
Como apenas tinha aberto os olhos muito rápido, logo que eu notei o cara, eu cobri minha cabeça com a coberta, tentando enganar a pessoa de que eu estava dormindo ainda e não tivesse percebido nada. Ao cobrir a minha cabeça, minha mente estava trabalhando a milhão. Eu lembro de pensar, esse cara vai me estuprar e me matar. Como posso fazer para ter talvez uma chancezinha de fugir, assustar ele? Ainda fingindo que estava dormindo, comecei a bolar planos de como assustá-lo e como fugir dali. Até que tomei coragem e saí debaixo das cobertas gritando e tentando pular nele. Pensei que a única opção era lutar. Parei confusa quando não encontrei o cara onde ele estava. Nesse momento, meu despertador tocou e ao pegar o celular, eu já liguei para minha mãe, falando que eu tinha acordado com o cara ao lado da minha cama. Onde ele estava há poucos minutos, agora só tinha a porta aberta, que dava para o meu banheiro. Falando com a minha mãe no telefone, comecei a abrir todas as portas de casa para encontrar esse cara. Claramente ela não acreditou em mim e achou que eu estava sonhando. A porta do meu quarto estava fechada, o que eu achei estranho, porque ela range muito para abrir, e eu saberia se o cara tivesse saído do quarto. Mas fui para o quarto da minha mãe, peguei uma arma de chumbinho que meu pai mantinha escondida, e com o celular e a arma na mão, fui procurando a pessoa pela minha casa. As portas estavam trancadas e janelas estavam fechadas. Como minha casa era muito alta, as janelas ficavam no 2º e 3º andar devido à garagem, não tinha como alguém entrar sem ser pela porta. Parei quando vi que não havia nenhum sinal de qualquer outra pessoa na casa. Relato: o fantasma inglês. O ano era 2011 e foi a primeira vez que viajei para a Inglaterra. Minha tia morava numa cidadezinha muito pequena no interior chamada Weybridge, e eu fui morar com ela durante um tempo para estudar inglês, pois tinha acabado de me formar no ensino médio. A casa que ela morava era um sobrado. Era composta por uma sala grande que tinha janelas que davam para o quintal da frente, e a sala interligava com uma sala de jantar que tinham portas grandes e de vidro. Da sala de jantar dava para ver a cozinha e o quintal dos fundos. Bem na parte da frente da porta de entrada da casa tinha uma escada que levava para os quartos. Eram 3 quartos na parte de cima, junto de um quartinho/armário e um banheiro. Olhando de cima, a escada e o corredor dos quartos formavam quase que um mezanino. Quando se subia para a esquerda, tinha o quartinho/armário da bagunça, e logo de frente, o quarto que eu dormia. Enquanto que, para a direita, tinham a suíte da minha tia, um banheiro e 2 outros quartos. Durante minhas primeiras semanas por lá, minha tia e sua família tinham uma viagem agendada e não ficariam lá por 2 semanas. Por isso, eu ficaria sozinha durante esse tempo, mas ela pediria a uma vizinha que desse uma olhada em mim, só para garantir que estava tudo bem. Como eu tenho receio do escuro, toda vez que dava umas 18 horas, eu juntava a comida que ia comer e subia para o quarto da minha tia para dormir por lá, já que tinha TV e também um banheiro sem precisar sair do quarto. Então eu fechava todas as portas, janelas e etc. Lá ia eu com a minha marmitinha e snacks para ficar vendo séries e etc. Tudo estava indo bem, até que no final da primeira semana vem o que de fato aconteceu. Fiz minha rotina já estabelecida de pegar comida e subir para o quarto, e aqui eu acho legal comentar que eu odiava ficar lá de noite. Tinha uma energia muito estranha a casa, e após apagar as luzes da parte de baixo da casa, quando se olhava para baixo, de cima da escada/mezanino, parecia que a escada levava só para um breu. Bom, fiz tudo normal, levei a comida, coloquei a série, mas eu fiquei encucada e resolvi que nesse dia eu ia trancar a porta do quarto, coisa que eu geralmente não fazia. Já estava próximo das 2 horas da manhã, quando comecei a ouvir passos no corredor. Pausei a série e olhei para a porta, porque eu achei muito estranho. Eu sempre deixava a luz do corredor acesa, para poder ter um ponto de luz no quarto, e ao olhar para baixo no vão da porta, eu vi uma sombra passando. Meu primeiro pensamento foi: acho que pode ser a vizinha que está preocupada e eu não ouvi ela entrar. Talvez ela tenha ouvido a TV e veio reclamar, algo do tipo. Eu juntei toda a minha coragem para tentar falar inglês com alguém que eu não conhecia e abri a porta. Quando eu vi que estava tudo escuro na parte de baixo, e quando eu chamei um "Hi", bem desconfiado, e ninguém me respondeu, todos os meus alertas começaram a piscar na minha cabeça. Eu voltei para dentro do quarto com muito mais medo que antes e tranquei de novo a porta. Coloquei a série para rodar de novo, mas sempre prestando atenção. Depois de uns 10 minutos, eu ouvi de novo os passos no corredor e vi a sombra passando. Só que dessa vez,
ela parou na frente da porta do quarto. Eu já estava 100% alerta e com medo, prestando só atenção na porta do quarto, quando a maçaneta girou adoidadamente, como se alguém tentasse abrir muito rápido e muitas vezes a porta. Por instinto, eu tentei ir para trás da cama, mas acabei batendo a cabeça e derrubando um quadro que tinha em cima da cama, que caiu em cima de mim. Eu rapidinho saí da cama, tirei o quadro de cima de mim e olhei para a porta, mas ela continuava fechada e não tinha sombra mais debaixo da porta. Nem preciso dizer que não dormi nesse dia, e nos outros eu ficava de tocaia, esperando para ver se algo ia acontecer. Nada tão forte aconteceu enquanto eu estava sozinha lá. Quando minha tia voltou, eu contei a ela o que tinha acontecido, e ao invés dela falar, "Não, acho que foi só coisa da sua cabeça", a primeira coisa que ela falou foi, "Ah, Bah, eu não queria te contar nada para não te deixar com medo, mas..." E me contou outras coisas que aconteceram com ela naquela casa. Ri de nervoso e só fiquei tranquila quando, um mês depois, o proprietário da casa pediu ela de volta para consertar o encanamento. Foi uma das piores experiências com casa que eu já tive, e estou feliz de nunca mais ter voltado para lá. PS. A casa era dos anos de 1800 e bolinha, ou seja, podia ter muita coisa lá. Enfim, é isso. Obrigado por lerem meus relatos, e logo menos eu mando mais. Bárbara, muito obrigado pelos seus 3 relatos. Os 3 estavam muito bem descritos e foram muito interessantes, eu gostei bastante. No relato da sua amiga Cecília, a sua amiga imaginária, apesar de ser uma situação incomum, acontece mesmo. Eu já vi relatos parecidos de crianças que realmente acreditavam que a amiga imaginária era real, os pais levavam na brincadeira, achavam que era coisa da cabeça, mas depois coisas aconteciam que mostravam que aquilo, na verdade, era algum espírito ali, interagindo com a criança, que acabou até talvez se tornando amigo, né? Porque, nesses casos, me passa a impressão de que a criança gosta daquela companhia, tanto que no momento em que a Cecília falou que ia embora, você ficou bem triste, pediu para ela ficar, mas quando você viu ela entrando ali, né, no espelho, aí que o negócio ficou sinistro, porque realmente alguém entrando no espelho é bem bizarro. Eu fiquei na dúvida se você via ela como se fosse uma criança normal, assim, andando e brincando contigo, ou se você nunca tinha visto ela, a primeira vez que você viu ela entrou no espelho. Fiquei bem curioso nessa questão. Já o relato do cara de chapéu, esse sim é um relato comum. Eu já ouvi muitos e muitos relatos do cara de chapéu. Eu vou falar o que eu falo lá no Receios Obscuros. Para mim, o cara de chapéu não necessariamente é uma entidade singular, vamos dizer assim, não é somente uma pessoa. Eu acho que são entidades talvez mais antigas, de uma época em que se usava chapéu, um terno, esse tipo de roupa, que era comum, né? Todos os homens usavam. Então eu fico pensando, quando a gente vê aí o homem do chapéu, ou seja lá o do que a gente for chamar, não necessariamente é a mesma entidade. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se de fato é assim, mas com certeza para você acordar ali com o homem do lado, você ficou assustadíssima e pensou até em atacar ele, né? Em bater nele, tentar fugir ali. Eu acho que nesse caso, felizmente, era um espírito, né? Seria muito pior se fosse uma pessoa de verdade. E por fim, sobre o fantasma inglês, você disse no fim que a casa era de 1800 e tanto. Então, com certeza, muita coisa aconteceu ali. Talvez pessoas tenham morrido. Então, bem possivelmente, a casa já tinha uma carga ali bem forte. Antes mesmo do acontecimento, você tinha sensações ruins, você tinha medo da casa, você se trancava lá no quarto da sua tia, ficava lá à noite com comida, não queria nem descer. E isso, para mim, já era um indício bem forte de que tinha alguma coisa sobrenatural ali, que veio acontecer depois, né? Naquele momento em que você ouve passos, vê sombras, e aquilo tenta abrir a porta. Essa parte aí deu muito nervoso, né? Imagina alguma coisa tentando abrir a porta, sendo que claramente não é ninguém, né? Não é nenhuma pessoa. No mais, muito obrigado pelos 3 relatos, Bárbara. E agora vamos para o próximo relato. Avisos. Foi enviado pela Nara por e-mail. E, gente, antes de começar, esse relato aqui contém um gatilho para abuso infantil. Deixando claro que vai ter uma primeira história e a segunda vai ter esse gatilho aí. A própria Nara vai avisar quando começar e aí fica a critério de vocês ouvirem ou não. Então vamos começar. Oi, Cristiano. Oi, Fernando. Estou encaminhando os relatos por aqui, por orientação de Cristiano, e espero que vocês possam aproveitá-los. Descobri o podcast Relatos do Além há menos de um mês e já ouvi quase todos os episódios. Pode me chamar de Nara, que é um nome fictício, porque eu não quero expor outras pessoas que têm relação com as minhas histórias. Eu não tenho nenhuma história impactante sobre contato direto com espíritos ou entidades para contar, porque eu nunca vi ou ouvi nada. O que aconteceu comigo durante a vida foram coisas mais sutis, às vezes em sonhos.
Vou contar 2 dessas situações aqui, mas preciso avisar que uma das histórias tem um gatilho para abuso infantil. Então, quem tiver problemas com esse tipo de relato, por favor, tome cuidado. Primeiro eu vou começar contextualizando a minha família. Éramos 6 pessoas ao todo. Os meus pais, 2 filhas e 2 filhos. Eu sou a mais nova. Os meus pais eram muito católicos. Digo eram porque minha mãe já faleceu e o meu pai continua vivo. Eu e meus irmãos fomos criados dentro da religião católica e de uma forma bem tradicional, na qual a gente era muito estimulado a ter os 2 pés atrás com outras religiões, sobretudo com o espiritismo. Hoje em dia, todos continuam sendo católicos praticantes, menos eu. Eu acredito em Deus e na intercessão dos santos, mas tenho uma inclinação muito grande a acreditar em reencarnação e em outros mundos e dimensões. Então, atualmente, eu estou construindo as minhas próprias crenças a partir de várias fontes. Em relação à convivência familiar, o clima foi sempre bem estranho na minha casa. Algo era pesado, constantes brigas entre os irmãos, mas não havia brigas entre os meus pais e eles se amavam. Mesmo assim, o clima era muito estranho. Não tinha muita explicação para aquele clima, mas sempre tinha uma tensão no ar lá em casa, uma sensação de desamor. Ao mesmo tempo que minha família era muito católica, eu acho que há sempre uma parte dentro de cada pessoa que acredita em espíritos, entidades, manifestações inexplicáveis, e com a minha família não era diferente. Eu acho que isso acontece porque esses fenômenos são tão comuns e a maior parte das pessoas já vivenciou algo, por mais simples que tenha sido, então acaba que não dá para negar. Pois bem, quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro, e a hora de dormir era terrível para mim. Não conseguia me levantar da cama, porque eu tinha certeza de que tinha alguma coisa ruim escondida embaixo dela. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã, mas, mesmo tendo companhia, eu me sentia muito insegura. Eu sentia uma presença constante à noite, e um medo que me paralisava e eu não conseguia me levantar para ir ao banheiro durante a noite por puro medo. Por muitos anos, por causa disso, eu fiz xixi na cama. De tanto medo, eu não levantava, acabava pegando no sono e molhava a cama. Enfim, eram sensações, mas eram muito fortes. Eu também tinha muitos pesadelos. Era uma criança que não conseguia relaxar. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, uma noite eu acordei sem conseguir respirar. Eu não era alérgico e nem estava doente, mas, simplesmente, eu puxava o ar e o ar não entrava. Eu acordei já sem fôlego naquela noite. Tentava respirar pelo nariz e não conseguia. Pela boca e não conseguia. Eu fiquei em pânico. Levantei da cama agoniada, fazendo barulho, e a minha irmã acordou com aquele barulho que eu fazia tentando respirar. Eu fui cambaleando até o quarto dos meus pais, e àquela altura a família inteira já estava acordada. Na mesma hora, minha mãe ligou para o irmão dela, que era médico, e ele disse: "Abre a boca dela e pingue limão dentro." Assim minha mãe fez. Naquele momento, eu já estava nos braços do meu pai. Não conseguia mais andar, estava quase desacordada. E então eu senti aquele gosto ácido na minha boca. Até hoje eu lembro do gosto do limão descendo pela minha garganta e abrindo caminho. Só então eu consegui respirar. Eu respirei tão fundo que cheguei a engasgar. A gente estava na cozinha, eu nos braços do meu pai, a minha mãe em pânico, os meus irmãos assustados. Então eu olhei para o relógio da cozinha e eram 3 horas da manhã. Não sei por que eu guardei essa informação. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei sem ar, corri para o quarto dos meus pais, mas a minha mãe já sabia o que fazer. Então, apesar da correria, eu melhorei mais rapidamente. O detalhe é que, quando eu acordei no meu quarto, eu olhei para o relógio digital ao lado da minha cama e eram 3 horas da manhã. Eu, mesmo criança, sem entender nada, achei aquilo estranho demais, tanto que guardei esse detalhe a vida toda. Naquela madrugada, depois que eu já estava conseguindo respirar novamente, eu dizia: "São 3 horas em ponto de novo. São 3 horas em ponto de novo. Por quê?" Mas eu acho que ninguém sabia a resposta daquela coincidência. Alguns anos depois, a minha mãe me contou que, naquela época, uma prima dela tinha ido a um centro espírita, e lá um médium falou para essa prima que uma pessoa da família dela, cujo nome iniciava com a letra da minha mãe, estava sendo atacada por demônios em casa, porque alguém tinha feito alguma coisa contra a minha família. A minha mãe falou que passou a rezar o terço e a oração chamada Ofício da Nossa Senhora da Conceição todos os dias junto com meu pai. A prima da minha mãe, em outra ida ao centro espírita, disse que o médium falou para ela que conseguia ver os demônios pequenos se contorcendo de dor lá em casa e pedindo para pararem as orações.
A minha mãe, ao saber disso, continuou a rezar com o meu pai. Eles rezaram juntos todos os dias, até ela ser internada e falecer no hospital mais de 30 anos depois disso. E o meu pai reza até hoje. E eles começaram por causa desse fato que eu contei agora. Depois que eu cresci, eu entendi que, naquelas noites em que eu fiquei sem ar, eu estava sendo atacada. E eu fui atacada fisicamente, embora não tenha visto nada, nem ouvido nada. Apenas sentia, antes e depois daquelas noites, um medo constante dentro de casa, uma sensação terrível de estar sendo sempre observada por algo ruim que queria me fazer mal. O horário das 3 horas da manhã, hoje eu sei que é um horário em que o outro mundo está mais em contato com o nosso. Eu ouvi dizer que é porque é uma espécie de anti-hora em comparação com a hora da crucificação de Jesus, que foi às 3 horas da tarde. Eu sinto que a minha família foi alvo de alguma coisa ruim, porque, embora meus pais se amassem, os filhos fossem saudáveis e a gente tivesse uma boa condição financeira e uma boa educação, sem tantos problemas práticos, os irmãos nunca foram unidos. Sempre vivemos em clima de desunião constante. Parece que alguma coisa atrapalhava o afeto entre os irmãos. Sempre brigamos muito entre nós, e é como se não sentíssemos amor uns pelos outros. Talvez, por causa das orações dos meus pais, aquelas entidades não tenham conseguido mais fazer mal a nenhum de nós fisicamente, mas tenham agido de forma mais insidiosa e plantado um mau sentimento entre os irmãos. Eles não conseguiram destruir a nossa família, mas com certeza interferiram muito na felicidade de todos nós. E isso repercute até hoje. E agora vem a história com o gatilho. Depois que minha mãe morreu, eu sonhei com ela por 2 vezes. Não foram sonhos normais, foram avisos, na verdade. Na primeira vez eu estava quase acordando, quando ela simplesmente entrou em um sonho meu, olhou para mim e disse: "Confia em mim." Ela disse isso como um aviso, e eu acordei com uma sensação péssima de que algo ruim ia acontecer. Eu contei para o meu pai e para várias pessoas no outro dia, e todo mundo ficou se perguntando o que iria acontecer, porque não parecia ser uma boa mensagem. 2 dias depois disso, a minha irmã mais velha brigou com um dos meus irmãos, de forma super violenta, e no fim de semana seguinte, essa irmã, que sempre foi descontrolada e agressiva, ao tentar de certa forma justificar o modo como tinha agido e a sua constante agressividade, falou para o meu pai que tinha sido abusada quando era criança. O meu pai, então já idoso e cardiopata, ficou chocado. Eu pensei que ele iria morrer com aquela notícia. A minha irmã ficou transtornada por vários dias, por ter, pela primeira vez, escancarado aquele trauma, aquela ferida. Até então, apenas eu e uma amiga dela sabíamos daquela história trágica. Eu acho que esse foi o auge do drama da minha família, porque esse trauma gigantesco veio à tona, e com ele toda a raiva e sensação de injustiça que a minha irmã sentia. Além disso, um grande sentimento de culpa no coração do meu pai por não ter podido evitar aquilo. Foi realmente muito difícil aquela fase para todo mundo. Então eu entendi o "confia em mim" que minha mãe me disse no sonho e só esperei os dias passarem, tentando confiar nela e tentando confiar que tudo fosse dar certo. De vez em quando eu lembrava meu pai disso. "Pai, a mamãe pediu para a gente confiar nela, isso vai passar." E isso o consolava. Eu, até hoje, tento me apegar a essas palavras. Ela não prometeu que tudo ia ficar bem, apenas pediu para confiar nela, e é isso que eu tento fazer até hoje. No outro sonho, com a minha mãe, ela apareceu na varanda ao lado do meu quarto, e era tão real o sonho que eu tive. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Tive consciência de que ela tinha morrido e de que poderia desaparecer do sonho a qualquer momento. Eu, então, pedi para ela não sumir.
Caminhei bem devagar na direção dela, dizendo: "Mãe, não some não, espera um pouco." Então eu consegui me aproximar dela, que tinha se sentado em uma rede na varanda. Eu me sentei no chão e coloquei minha cabeça na perna dela. Eu tive a sensação de que eu senti o cheiro dela, aquele cheiro da nossa mãe que nos dá paz. Isso para falar o quão real era o sonho. Então eu olhei para o rosto dela e ela me olhou de volta com uma expressão muito séria. Aquela expressão não combinava com o momento. Eu estava tão feliz por poder estar ali com ela, e ela me olhando de uma forma tão séria, e então ela sumiu. Imediatamente eu acordei e lembrava de absolutamente tudo. Corri para a varanda para ver se ela ainda estava lá, mas não havia nada. Quando eu levantei e fui tomar café, eu disse a meu pai e ao meu irmão que tinha sonhado com a mamãe, e eles me perguntaram se ela tinha dito algo novamente. Eu disse que não e que ela estava séria. Então meu irmão falou: "E eu sonhei com a sua melhor amiga, um sonho ruim. Não sei bem, acordei no meio da noite e rezei por ela. No dia seguinte, a minha melhor amiga, que era uma das pessoas mais especiais do mundo para mim, foi internada e descobriu que estava com um câncer terminal. Ela morreu poucos meses depois." Então basicamente é isso. A minha mãe me avisa quando algo muito grave está prestes a acontecer. Eu já entendi o padrão. Por causa disso, apesar de amá-la muito e de ter muitas saudades, eu torço para não sonhar mais com ela. Atenciosamente, Nara. Nara, obrigado pelos seus relatos. Eu achei bem pesados eles, muito bem descritos. Você contou lá desde o início como sua família era, para explicar todas as situações que aconteceram. Na primeira situação, a gente já repara que tinha alguma energia aí na sua casa, né? Que deixava a sua família brigada entre si, principalmente os irmãos. Apesar de ser um ambiente em que seus pais se amavam, tinha essa desavença entre os irmãos, né? Parecia que tinha alguma energia ali. E você mesma tinha muito medo de dormir. Você sempre ficava do lado da sua irmã. E eu achei bem bizarra essa situação de que você não conseguia respirar às 3 horas da manhã. Mas pelo que eu entendi, depois de um tempo, você não sentiu mais essa falta de ar, né? Parece que as coisas foram resolvidas. E por fim, o seu segundo relato aí sobre a sua irmã é muito, muito pesado mesmo. E me atendo mais à parte sobrenatural, parece mesmo que as 2 vezes que sua mãe apareceu em sonho, ela deu um aviso muito ruim, né? Me parece uma preocupação de mãe, ela queria te preparar mentalmente ali para as coisas que viriam a acontecer. Primeiramente, a revelação lá da sua irmã, que ela sofreu abuso quando era criança, que é uma situação muito pesada, né? Para ela, para a família, todo mundo ficou muito mal. E da outra vez também foi algo muito, muito ruim. A sua melhor amiga teve câncer, né? E veio a falecer depois de um tempo. Então, me pareceu, do meu ponto de vista, para mim isso se encaixa mais em sonhos premonitórios. Não sei se você tem alguma sensibilidade a ponto de sentir quando algo ruim vai acontecer, e isso se manifesta através de sonhos com a sua mãe, ou se de fato foi a sua mãe que te visitou em sonho e que te avisou. Eu acredito mais na segunda opção, até pela forma como você descreveu ela, que você sentiu o cheiro, o toque, então, de certo modo, me parece que ela estava de fato ali, né, naquele sonho. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser ouvir mais episódios como esse, podem entrar lá no meu podcast. É só digitar Receios Obscuros no Spotify, que vocês acham bem fácil. No mês de outubro, eu vou fazer um especial de Halloween, que eu vou chamar de Halloween Obscuro. E todos os dias do mês de outubro eu vou postar um episódio, somando aí 31 episódios durante o mês. É um projeto bem legal, que está dando bastante trabalho. Espero que todo mundo que curta aqui dê uma olhada lá no Receios Obscuros. E por fim, mas não menos importante, eu queria pedir para que todo mundo que esteja curtindo aqui esse quadro do Receios do Além e tiver uma história sobrenatural para contar, é só enviar lá no receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.